Olá, queridos, graça e paz, que Deus abençoe a todos. Wellington Matos falando. Como vocês pediram, aqui está o pastor Nilson Gomes. Da outra vez não tivemos como gravar a filmagem, eu guardei de lembrança, que está muito legal, mas o áudio ficou muito ruim. Pastor Nilson, obrigado pela oportunidade de entrevistar o senhor. E eu não vou conseguir fazer as perguntas que o pessoal deixou no último vídeo. A gente vai deixar para uma outra oportunidade, porque eu não tenho como olhar agora, eu estou sem acesso à internet. Mas eu gostaria de perguntar para o senhor qual é a diferença dos pregadores de antigamente, dos pregadores atuais e os exemplos que eles estão deixando para a gente. Porque os pregadores antigos deixaram bons exemplos para os pregadores atuais como o senhor. E para mim, que me considero um jovem pregador, e os jovens pregadores que estão voltando, o senhor acha que a gente está sendo mal exemplado? A gente não tem um exemplo como antigamente? Bom, obrigado, Wellington, pela oportunidade de estarmos juntos aqui. São duas perguntas, né? Duas e uma. Qual a diferença, né, dos pregadores antigos para os atuais e que exemplo, né? Quais são os exemplos que os pregadores da atualidade estão deixando para os jovens pregadores? Eu sei que o senhor é um pregador atual, mas um pregador atual policiado nas escrituras, mas há pregadores da atualidade que estão deixando ruins exemplos, se assim eu posso dizer. Eu não sei se eu tenho condições de falar assim, qual a diferença dos pregadores antigos para os atuais, né? E assim, quais pregadores antigos? Os dos anos 80 já se consideram antigos, os dos anos 90 já se consideram antigos, né? Tem uma data específica, não? Sim, teria que fazer um recortezinho aí. Mas vamos lá, eu vou pegar então a partir da minha experiência. Eu sou nascido no lar cristão, nos anos 80, não vou lembrar de muita coisa nos anos 80, porque eu sou de 78. Mas final dos anos 80 e início dos anos 90, os pregadores que influenciavam e arrebatavam multidões eram pastores como José Gomes, Napoleão Falcão, Bernard Jones, que já dorme no Senhor, os norte-americanos Billy Graham e Jim Swaggart, quando vinham no Brasil, faziam cruzadas aqui. Luiz Antônio? Assim, eu não me lembro do Luiz Antônio nessa época. Morreu no voo? Sim, ele morreu naquele acidente em 2007, né? Sim. Mas eu não me lembro eu estou falando dos pregadores que eu me lembro na minha adolescência, na minha pré-adolescência, né? Os pregadores da minha pré-adolescência que marcaram a minha pré-adolescência, eu me lembro naquela época, no início dos anos 90, que eram os congressos e aquela coisa, eram esses nomes aí que eu citei, né? Tinha Takayama também, pastor de Castro Takayama, eram esses nomes aí. E o que eu posso, a leitura que eu pessoalmente, isso é uma leitura minha, não é muito subjetiva, isso é muito pessoal, né? A leitura que eu faço é que eles foram pregadores que deram muito ênfase à mensagem da cruz, à vinda de Jesus, a segunda vinda de Cristo para arrebatar a igreja. Eram as mensagens, né, daquele tempo, daqueles anos, por assim dizer, né? Hoje a gente vê uma mensagem mais mercadejada, uma mensagem mais focada em autoajuda, né? Uma coisa mais de autoajuda, mais antropocêntrica, por assim dizer. Eu faço mais ou menos essa leitura. Mais ou menos uma mensagem superficial? Diria superficial, porque o Evangelho, se a gente levar em consideração o que é o Evangelho, que não é isso, não é esse mercado gospel que está aí, não é essa mensagem de autoajuda, essa mensagem antropocêntrica que está aí, diria sim, uma mensagem superficial. Mas existe muita gente séria, muita gente comprometida com o Evangelho que está pregando a mensagem do Evangelho. Como o senhor, por exemplo. Pregando a mensagem da cruz, continua pregando a simplicidade do Evangelho. Tem muita gente sim, né? Mais ou menos eu faço essa leitura. Levando em consideração a minha experiência, o que eu vivi, o que eu vi no final dos anos 80 e início dos anos 90, que era a minha pré-adolescência, né? Eu me batizei no dia 16 de dezembro de 1990, eu tinha 12 anos e
era, naquele tempo, assim, um sonho dos jovens, dos adolescentes. Há muita diferença dessa época para hoje? Para mim, sim, porque nosso sonho era fazer IMAD, era cursar teologia, era ser pregador. A gente lia com paixão Os Heróis da Fé, do Orlando Boyer, e chorava e queria imitar John Wesley, queria ser aqueles personagens narrados ali na história dos Heróis da Fé, né? A gente vê hoje meio que se perdeu um pouco, meio que esfriou aquela paixão assim do púlpito, do sermão escrito, dos jovens para pregar. E o que a gente vê de influência hoje, que eu acho que já responde um pouco da segunda pergunta aí, dos jovens que querem ser pregador, não generalizando, não posso generalizar, né? Mas o que a gente vê, grande parte aí de muitos jovens pregadores que querem ser pregador, a grande expectativa não é aquela paixão do sermão, do púlpito, de pregar o evangelho, de ser, né? A gente percebe que há um interesse por trás, é o interesse pelo glamour, pela hospedagem em hotéis luxuosos, pela câmera, pela bajulação, pela aquela coisa do estrelato, ter mídia, né? Estrelato gospel, evangélico, sei lá como queiram chamar. Repito, não estou generalizando. Tem jovens aí, moços novos aí que estão sendo influenciados e querem pregar, e você percebe a paixão dele pela pregação mesmo. A seriedade, o compromisso. Ele quer pregar, ele está interessado com leitura. Mas existe aí, ou seja, a gente está vendo no meio do cenário aí, grande parte que o interesse é outro, né? Também no nosso tempo também tinha isso, não vou dizer que mas era uma minoria, né? Lá era perfeito, né? A gente tem que querer olhar para o passado e dizer que o passado era perfeito, e hoje, claro que não, tinha muito isso também, assim, a gente via também outros interesses. Mas não sei se era a minha ingenuidade também, se era a minha simplicidade, se era a minha inocência. A gente, quando é ingênuo, quando é inocente, a gente não percebe muitas coisas. Então, você vê tudo com paixão, vê tudo assim né? E basicamente isso. Agora, com relação a exemplo, que exemplo estão deixando hoje? Depende. Eu penso também que depende. Se você pensar, por exemplo, em pregadores midiáticos, perdão a expressão aí, fanfarrões da fé, que querem levar os jovens para essa euforia mesmo, para essa coisa, então você está tendo uma má influência e um mau exemplo. E se você tem aí um pastor, um pregador sério, que está comprometido com as escrituras, comprometido com o evangelho, né? E tem seguidores aí, jovens pregadores se inspirando e querendo isso para si, para o seu ministério, isso é um exemplo, né? Acho que é meio relativo também. Mais ou menos isso, né? Essa resposta aí. Pastor, é uma pergunta até que aleatória, ou como eu poderia dizer, uma pergunta meio que estranha de fazer para um pastor. O senhor acredita em Deus? Acredito. Por que o senhor acredita em Deus? Eu creio em Deus, agora sim. Eu não creio no Deus que legitimou, por exemplo, o preconceito. O Deus medieval, que em nome desse Deus destruíram com povos, com etnias inteiras, um Deus criado pelo homem, marginalizaram o negro, ostracizaram o negro, legitimaram a escravatura, um Deus antissemitista, né? O cristianismo que foi apresentado aí para, inclusive, sem querer ser advogado de ateus, que longe de mim isso, mas muitos ateus aí na história, né, que você precisa, antes de condená-lo por ser ateu, você precisa perguntar que tipo de Deus ele conheceu, porque dependendo do Deus que foi apresentado para ele, eu também sou ateu desse Deus. Um Deus antissemitista, um Deus estatal, um Deus que legitima, que está por trás do preconceito, do racismo, da violência contra a mulher. Eu sou ateu desse Deus. O Deus que eu creio é o Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo. O Deus que se fez homem e habitou entre nós,
na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, o Verbo de Deus que se fez carne, né? Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Então eu creio no Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo. Eu creio no Deus que, quando Jesus estava crucificado, Jesus bradou dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? E aí vários teólogos discutem essa expressão de Jesus, né? Esse clamor de Jesus na cruz. Porque os nossos pecados estavam sobre Jesus. Jesus nunca pecou, mas os nossos pecados estavam sobre ele. Então Deus é santo, virou o rosto. Que eu acho que faz sentido e concordo com todas essas argumentações da teologia, de teólogos, né? Mas eu penso que a gente podia assim levar afinar um pouco mais a ideia de nossa análise aí desse clamor de Jesus na cruz, né? Eu penso que nenhum pai suportaria ver o seu filho ser espancado, ser torturado. Em nome de Deus. Não em nome de Deus. Nem um pai. Se você fosse um pai, você não tem filho, né? Se você fosse pai, jamais você suportaria de Jesus na cruz. Na relação de Jesus com Deus, o Pai, né? Nenhum pai suportaria. Eu tenho 2 filhos. Nenhum pai suportaria ver o seu filho sendo torturado, né? Eu sou um falho, um limitado, um pecador, cheio de defeitos, cheio de falhas, e jamais suportaria. Peça a Deus que isso nunca aconteça, é fora de cogitação. Jamais suportaria ver um filho meu ser torturado. Agora imagina Deus assistindo a cena do Calvário, seu filho sendo torturado. Então, não é que Deus abandonou Jesus, não é que Jesus estava abandonado, é que a dor do filho doeu no Pai. E essa dor de Jesus, que o próprio Pai também sente essa dor na cruz, né? O sentimento foi como se estivesse abandonado. Então, agonizando na cruz, ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? O que eu aprendo aí? Deus estava sofrendo na cruz com Jesus. Deus sentia as dores de Jesus. Eu creio no Deus que está na pele do negro que foi atrocizado. Eu creio no Deus que está na pele da mulher que sofre a violência. Deus está com ela. As pessoas perguntam, né, diante do mal no mundo: onde está Deus? Cadê Deus? Se Deus existe, por que tudo isso está acontecendo no mundo? Deus está exatamente ali, na dor do que sofre. Deus está na pele daquele que está sendo violentamente escrachado, roubado na sua dignidade, que está sofrendo preconceito, que está sendo atrocizado, que está sendo maltratado. Deus está inserido na dor humana. Esse é o Deus que eu creio. O Deus que eu creio é o Deus de Jesus, é o Deus que sofre, é o Deus que morre pendurado na cruz. E qual é a resposta de Deus? Os homens maltrataram Jesus, judiaram de Jesus, pregaram Jesus numa cruz, espancaram Jesus, torturaram Jesus. E qual foi a resposta de Deus? Mandou um raio do céu para acabar com todo mundo? Não. A resposta de Deus foi no domingo pela manhã. Ele ressuscitou a Jesus de Nazaré. É nesse Deus que eu creio. Há uma diferença entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo? Não. Me parece que o Deus do Antigo é um pouco vingativo, não aceita muita... Não, é a leitura que se faz que é errada. Você faz uma leitura de um Deus tirano, carrasco, perverso, torturador do Antigo Testamento. Mas essa leitura está errada. Aliás, Jesus fala muito sobre isso, né? Jesus discute muito isso. Jesus diz: quem vê a mim vê o Pai. Ele diz para os discípulos, né? Em resposta a Filipe, né, que diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele conta a parábola do filho pródigo. Quem é Deus na parábola que Jesus conta do filho pródigo? É o pai que está sentado na varanda da casa, esperando o filho, avista o filho e ele corre na direção do filho. E ele abraça o filho quer se explicar, quer se justificar, e não sou digno de ser chamado seu filho. Ele não está nem aí, nem dá ouvido o que o filho está falando. Eu quero é festa, meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Mata o novilho cevado aí, põe um anel no dedo dele, traga sandálias novas, traga vestes novas. É esse Deus, o Deus de Jesus, o Deus que está no Antigo Testamento, que está no Novo Testamento. É o Deus que ama, é o Deus que está o tempo todo, inclusive os profetas. Que coisa extraordinária. Deus usa Oséias para falar
que Deus é um marido traído e que está desesperado, querendo reconciliação com o seu povo. Deus está atrás do seu povo. É Deus no encalço do homem o tempo todo. A história do Antigo Testamento, do Gênesis ao Apocalipse, é Deus atrás do homem, é Deus procurando o homem, é Deus querendo se relacionar com o homem, é Deus amando o homem, é Deus perdoando o homem, é Deus abraçando o homem que se distancia de Deus.